Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui acompanhando mais uma aula do nosso curso de extensão Caminhos para o Prof. Fio, né? Aqui do núcleo da UFAC, Universidade Federal do Acre. Hoje, o nosso encontro é sobre como preparar um projeto, né? Como preparar um projeto. Vamos conversar sobre a escrita de um projeto de pesquisa, quais são os elementos importantes que não podem faltar, que são necessários para a seleção do Prof. Fio. Então, bem, em primeiro lugar, a gente precisa se perguntar o que é um projeto de pesquisa, afinal. E um projeto de pesquisa, ele é simplesmente uma promessa de uma pesquisa que vai ser realizada, de algo que a gente vai fazer. Ele precisa comunicar e organizar a estrutura da pesquisa e o desenvolvimento. Isso é, as etapas pelas quais o seu problema filosófico deve passar para que ele seja bem abordado, bem construído, bem respondido. Né? E é muito importante ter em mente que se trata de uma pesquisa que será realizada. Muita gente comete o erro de querer, no projeto, já fazer toda a pesquisa. E não é assim que funciona. Né? Vocês devem apresentar um problema do qual vocês têm conhecimento, uma familiaridade, mas vocês não precisam, no projeto, fazer toda a pesquisa. Né? Então, é importante estar com isso em mente, porque já aconteceu diversas vezes de eu ter contato com pessoas que queriam fazer a pesquisa para colocar no projeto. E aí elas acabavam se sentindo frustradas, porque não é assim como as coisas funcionam. O projeto ele precisa ter as informações relevantes necessárias de forma articulada que fundamentam a pesquisa de modo teórico e eventualmente prático, de modo a mostrar para quem lê, para a agência de fomento, para o processo seletivo, para a banca de seleção, que é um projeto bem fundamentado teoricamente, bem cadeado e articulado, fluido no sentido de que a leitura ela é agradável, aprazível, concatenada e que é possível executar o projeto no período de tempo determinado. Né? O período de tempo do mestrado profissional é de 2 anos. Um projeto muito amplo, muito ambicioso, ele pode não caber nessa janela de tempo. E isso gera uma série de problemas. Então, o projeto ele tem que ser também bem delimitado. Né? Ele tem que caber no espaço de tempo que a gente tem para executá-lo. Então, isso é importante, delimitar bem o nosso objeto, o que a gente quer fazer, como a gente quer fazer. Tem muita gente que erroneamente acha que o projeto é simplesmente um documento que é apresentado para que a gente passe pela etapa de seleção. Não tem coisa mais errada do que subestimar o nosso projeto de pesquisa. O nosso projeto de pesquisa é a nossa carta de intenções de navegação. Ele é o nosso guia ao longo dos 2 anos da nossa pesquisa no mestrado e dos 4, 5 anos do doutorado, se for o caso. Um projeto bem delimitado, com objetivos claros, bem definido, ele possui uma taxa de possibilidade de sucesso muito maior do que um projeto que está inconsistente, mal formulado, que não está bem delimitado
que provavelmente não vai ser realizável da forma como ele está. Ele vai precisar passar por ajustes para que possa ser execuível. Então, uma boa pesquisa sempre começa com um bom projeto. Um bom projeto tem que ter um problema bem delimitado, isso é, o objetivo geral, claro, as etapas para cumprir esse objetivo geral claras também, isso é o que é necessário fazer para que a gente possa realizar, concluir o nosso projeto, né? Transformar essa promessa de pesquisa em realidade e bem organizado, bem estruturado, para que a gente possa segui-lo de forma a não ficarmos perdidas ao longo da nossa pesquisa. Então, um bom projeto é essencial para uma boa pesquisa. Ele vai colocar nossos pés no chão na hora da gente executar a, a nossa proposta de forma a organizar a nossa rotina, o quanto a gente tem que fazer, as etapas que a gente tem que passar. E vocês devem estar se perguntando, nossa, mas parece tanta coisa, não sei por onde começar. E esse vídeo aqui é para isso. Vamos caminhar juntas e juntos aqui para entender o que é necessário para a redação de um bom projeto de pesquisa. O nosso foco aqui é o mestrado profissional, mas, obviamente, o que a gente vê aqui pode ser aplicado em outros níveis acadêmicos, né? Se você está ainda na graduação e pensa em fazer uma iniciação científica, são dicas valiosas. Pensar no doutorado também, enfim. O nosso escopo é o mestrado profissional, mas estamos falando de fazer um projeto de pesquisa. Então, pode ser algo valioso para muito mais pessoas. Quais os elementos, quais as informações devem conter um projeto de pesquisa? A estrutura, a forma, o documento, ele normalmente é composto pela capa, por um resumo com palavras-chave, pela introdução, por uma justificativa com a síntese da bibliografia fundamental, pelos objetivos gerais específicos, um plano de trabalho com um cronograma, o material e os métodos que serão utilizados. No caso do mestrado profissional, um produto educacional que deve ser confeccionado ao longo da pesquisa e as referências bibliográficas, né? Aqui está escrito errado, mas são as referências bibliográficas. Quais os aspectos formais são considerados na avaliação de um projeto? Quando alguém submete um projeto para uma banca examinadora, uma banca de processo seletivo, para uma agência de fomento, normalmente são considerados aspectos formais e aspectos conceituais. Quanto aos aspectos formais, ele é avaliado pela adequação à norma culta da língua portuguesa, tem que escrever seguindo a norma culta da nossa língua, o uso adequado das normas da BNT, que são as normas que organizam o padrão acadêmico, tem que ter coerência e coesão nos argumentos expostos, uma fluidez no encadeamento do texto, né? Então, nos aspectos formais, o projeto ele tem que trazer algumas informações que são relevantes, necessárias, e estar organizado segundo esses critérios que são a base da avaliação. Tem que estar bem escritinho, bem organizado, bem argumentado, coeso, coerente e fluido. Tem que ter uma
a gramática e a ortografia devem estar em dia. Os aspectos conceituais, na filosofia, a gente vai observar se os conceitos estão sendo utilizados de forma adequada, se você utiliza as fontes primárias e secundárias do modo correto, né? Se as suas fontes são academicamente viáveis, isso é muito importante, o rigor argumentativo, né? A consistência dos seus argumentos, você não pode afirmar uma coisa num parágrafo e se contradizer no outro, por exemplo, né? E o desenvolvimento e encadeamento desses argumentos na construção do seu problema filosófico, das etapas pelas quais você deve passar para abordar esse problema e como a economia geral do seu argumento, da sua organização, é apresentada. Então, esses são fatores extremamente importantes na hora da gente observar o nosso projeto. Quando a gente for escrever, a gente tem que atentar para esses elementos. Bem, Felipe, não tenho clareza sobre esses pontos. Calma. Com exceção das normas da BNT, que muito provavelmente vocês já devem conhecer, ter acesso, saber que elas são obrigatórias, a gente vai passar por cada um dos elementos que o projeto deve ter. A gente começa pela capa. A capa ela tem que conter a instituição na qual o projeto será ou está vinculado. No caso, se você vai fazer a seleção do Profifilo, a instituição na qual você pleiteia a vaga, a instituição na qual você faz o processo seletivo. O título do seu projeto é importante, e aqui existem algumas possibilidades, né? Um título extremamente descritivo do que vai ser feito, para não deixar dúvidas, um título com um caráter um pouco mais, por assim dizer, poético, um título que aponte algo que você quer fazer, enfim. É importante ter um título, e esse título, normalmente, a gente pensa depois que escreveu o projeto, né? Depois que a gente olha para a obra completa, né? Para essa promessa de pesquisa ser feita e tenta nomeá-la de forma que outras pessoas que venham a ler o título se sintam interessados em ler o conteúdo. É preciso que tenha o seu nome, né? A linha de pesquisa. O que isso significa? Você vai participar da seleção do Profifilo. É adequado que você leia o edital, né? Não é só adequado, é fundamental que você leia o edital de seleção, que você busque mais informações sobre esse programa e que você entenda que na pós-graduação existem linhas de pesquisa. O professor João Lima, junto comigo, a gente falou disso na apresentação, no vídeo de apresentação do Profifilo, né? Então, existem duas linhas de pesquisa no Profifilo e outras linhas de projeto que integram cada uma dessas linhas. Você vai também, após ler o seu projeto, ver em qual dessas linhas de pesquisa, em qual desses projetos ele melhor se enquadraria. E apontar aqui na capa essa informação. Vocês provavelmente vão fazer a seleção, então não tem uma orientadora ou um orientador designados. Isso acontece depois, no momento da matrícula. Mas eu imagino que
você teve a curiosidade de pesquisar o corpo docente da nossa instituição ou de outra instituição na qual você vai pleitear a vaga, e você pode apontar sugestões de nomes que você acha que seriam interessantes de te orientar, né? Fazer uma lista com 3 ou 4, apontar uma sugestão que o programa, depois, no caso de aprovação, vai debater e verificar se existe essa compatibilidade, né? Como faz para saber isso? Procurar o Lattes dos professores e professoras credenciadas no programa. Abaixo, vão ter a cidade, estado e o ano. E a capa, ela não é numerada. Tem um exemplo de capa aqui, né? Nesse espaço está escrito Universidade Federal do Acre, mestrado profissional em filosofia. Eu coloquei o meu nome, que, enfim, achei que seria menos pior que inventar o nome. E inventei o título de um projeto para esse exemplo nesse vídeo, que tem como título Arthur Schopenhauer como educador, aspectos educacionais de sua obra. O título aqui, e caso tenha o subtítulo, embaixo. O meu subtítulo, vem depois dos 2 pontos, é aspectos educacionais de sua obra. Esse meu projeto se vincularia à linha de pesquisa 1, Fundamentos do Ensino, Currículo e Políticas Educacionais, no projeto 1.1, História da Filosofia, Visões e Revisões. Eu pus como orientador eu mesmo, que, enfim, é só um exemplo. Poderia ter deixado isso em branco se eu não tiver nenhuma sugestão ou se preferir que o programa atribua um orientador ou uma orientadora. A sugestão não é obrigatória, né? É só uma possibilidade. Na dúvida, deixe em branco que o programa vai encontrar a pessoa mais adequada para te orientar em caso de aprovação. Espero que você seja aprovado. A cidade, né, Rio Branco, estado Acre, ano de 2023, que é o ano que estamos gravando esse vídeo. Depois da capa, a gente tem o resumo e palavras-chave, né? O resumo também a gente acaba escrevendo por último, porque o resumo ele tem que contar tudo que vai estar no nosso projeto. Começar pelo resumo significaria colocar a carroça na frente dos bois, né? Como eu vou escrever sobre algo que eu ainda não sei o que vai ser, né? Imagino que vocês fizeram um roteiro, tenham um certo caminho a seguir no desenvolvimento do projeto, mas o resumo é a última coisa que a gente escreve, porque ele tem que apresentar uma ideia geral do projeto, da forma mais breve possível, com frases curtas de modo objetivo. Tem que ter, no máximo, 20 linhas e apenas um parágrafo. Nada de quebrar. O resumo também não pode ser confundido com uma introdução. Tem gente que acaba, ao invés de escrever um resumo, começa a escrever uma introdução. O resumo é para ser direto, reto e objetivo. Tem que contar qual o objetivo do seu projeto, quais as etapas pelas quais você deve passar para conseguir realizar esse objetivo, resultado esperado. As palavras-chave vêm em seguida, de 3 a 5 palavras-chave, que sintetizam o que está no projeto, né? E talvez esteja muito abstrato, mas eu fiz um resumo para mostrar para vocês um exemplo de resumo daquela capa que eu apresentei. Resumo. Esse projeto tem por objetivo, a partir da leitura da obra O Mundo como Vontade e Representação,
de Arthur Schopenhauer, apresentar aspectos relevantes que possam justificar o fato de Schopenhauer ser considerado um educador. Para isso, faz necessário 1. Analisar a obra em questão. 2. Analisar os principais comentários acerca da filosofia do autor, em especial aqueles referentes ao tema da educação. 3. Apresentar a concepção de educação formulada pelo autor. 4. Articular e evidenciar a importância dessa concepção no interior do sistema filosófico do autor. Ao realizar as etapas acima, espera-se fundamentar e explicitar a contribuição do filósofo para a educação, em especial no que se refere a uma formação crítica. Palavra-chave: Arthur Schopenhauer, que é o autor que é o principal autor da minha pesquisa. Educação, porque afinal é o tema principal com o qual esses exemplos propõem a trabalhar. E formação crítica, porque compõe o resultado esperado. São 3 palavras-chave que eu creio que podem ajudar quem não sabe nada a entender um pouco do que se trata esse trabalho. Se vocês atentarem aqui, eu começo com o objetivo. Esse projeto tem por objetivo, e esse é o objetivo. O objetivo mais geral. O que eu preciso para cumprir esse objetivo? E eu enumero as etapas. Tem o que eu preciso fazer para cumprir esse objetivo geral e o meu resultado esperado, né? Que está aqui. Notem, eu apresentei o objetivo, o texto principal, a minha fonte primária, as etapas que eu devo cumprir para chegar nesse objetivo e quais seriam os ganhos da pesquisa, né? Os ganhos esperados com isso. Então, naquele exemplo hipotético, esse exemplo de resumo também hipotético. O projeto começa com a introdução. A introdução, ela tem que contextualizar quem lê o projeto, ao mesmo tempo em que você apresenta o objetivo, construindo o seu problema filosófico e qual o seu ponto de partida. Existem várias possibilidades para fazer isso, mas todas elas passam pelo fato de expor de forma clara a construção do problema e de relacioná-lo com uma questão que é relevante, no mínimo. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que você, na introdução, apresenta o seu ponto de partida, o que motiva, o que faz você querer desenvolver esse projeto. Então, continuando aqui o exemplo, eu poderia escrever: Arthur Schopenhauer é um autor que raramente é ligado ao tema de uma educação crítica. Discordamos desse fato porque discordamos dessa interpretação porque encontramos nos escritos dele, em especial no Mundo como Vontade e Representação e nos Parâmetros de Paragopômena, uma série de passagens extremamente relevantes que demonstram a preocupação do autor. Vejam, nesse exemplo rápido, eu contextualizei da onde surge a inquietação nesse exemplo hipotético, o que pode ser considerado uma espécie de ponto de partida do problema e a fonte que eu vou utilizar. Então, a introdução serve para vocês contextualizarem e construírem o problema filosófico que vocês pretendem abordar e desenvolver durante o mestrado.
Na introdução, também é importante vocês explicitarem as fontes primárias e secundárias que serão utilizadas. Vocês precisam mostrar que possuem um certo domínio do autor, da autora, das teorias que serão empregadas e conseguem articular essas teorias de modo a fundamentar, de modo consistente, o problema filosófico de vocês. Lembrem-se, tal como um bom projeto produz maiores chances do desenvolvimento e do resultado de uma boa pesquisa, quanto melhor vocês construírem o problema que move a pesquisa, da forma mais completa, mais robusta, tanto mais impactante vai ser o desenvolvimento, as respostas que vocês vão apresentar na dissertação, no texto de vocês. Então, essa é uma estratégia muito importante. Construam o problema da forma mais completa, coesa e radical possível, porque a abordagem, a resposta que vocês vão dar, ela ganha em força e em consistência. O impacto é muito maior. Né? Um problema bem construído, ele produz um efeito muito maior na hora da resolução, da abordagem da questão. Vocês também precisam escrever de forma clara. A ideia é sempre fazer com que pessoas que não sejam especialistas consigam entender de onde vocês estão partindo, o que vocês querem fazer, por que é um problema e como vocês pretendem abordar tal problema. E, ao mesmo tempo que é necessário escrever de forma clara, objetiva, coerente, vocês também precisam manter o rigor conceitual e técnico na exposição, de modo a tornar o texto de vocês aprazível, claro, coerente, conceitualmente adequado, conceitualmente bem redigido. A introdução apresenta, contextualiza, constrói o problema. A justificativa, com a síntese da bibliografia fundamental, vem em seguida. E em algumas agências de fomento, em alguns processos de seleção, introdução e justificativa, elas não são separadas. Eu, particularmente, prefiro escrever a introdução com a justificativa juntas, porque a gente contextualiza a leitora e o leitor, constrói o problema e, então, passa a argumentar, a explicitar como iremos abordar o problema construído e o caminho que vai ser seguido, percorrido, etapa por etapa, para que a gente possa dar conta dessa promessa empenhada de pesquisa. Eu gosto dessa metáfora de que o projeto ele tem que funcionar como um mapa e uma bússola ao mesmo tempo. A gente tem que apresentar no projeto todo o terreno a ser explorado e o caminho que deve ser seguido para fazer tal exploração. Um bom projeto, quando a gente se sente perdido no momento da pesquisa, ao consultá-lo, ele vai apontar alguma direção, porque ele foi pensado num desdobramento, numa sequência lógica que nos leva do ponto de partida para o ponto de
chegada. É claro que durante o fazer a pesquisa, a gente vai se deparar com novas informações, novos textos, novas questões que a gente não tinha condição de antever no projeto. E esse tipo de encontro é maravilhoso. Eles são uma espécie de desvio da rota, mas sabendo o ponto de partida e de chegada, esses desvios acabam fazendo sentido. Ter um bom projeto evita que a gente se perca no desenvolvimento da nossa pesquisa. E essa justificativa apresentada para a construção do problema e da abordagem desse problema é extremamente importante para a gente organizar esse nosso mapa, esse nosso guia. É também aqui que a gente mostra que dá para fazer o projeto, né? Que da forma como ele foi pensado e organizado, o período de tempo disposto é completamente factível. Então, a introdução e a justificativa com a síntese da bibliografia fundamental vai mostrar para quem lê o projeto qual o seu problema, as linhas gerais da teoria filosófica da qual você vai utilizar no desenvolvimento do projeto, vai mostrar que o projeto ele possui um caminho a ser percorrido e que ele é factível, justificado e, portanto, execuível. Você vai mostrar para quem lê o seu projeto que a proposta ela é consistente, é possível de ser realizada e isso envolve argumentar de forma lógica, coesa, concatenada, com todo o rigor conceitual necessário. Se vocês seguirem bem, fizerem uma boa introdução, uma boa justificativa, o que aparece depois, os objetivos que devem ficar discriminados, eles surgem como uma consequência lógica do trabalho empreendido anteriormente. Né? Vocês precisam apresentar o objetivo geral, o objetivo maior, né, central, nuclear do projeto, da pesquisa de vocês, e os objetivos específicos, que são cada uma das etapas que devem ser cumpridas para que o objetivo geral se realize. Então, se o meu objetivo geral é, no exemplo pensado, a partir da leitura da obra O Mundo como Vontade de Representação, apresentar os aspectos relevantes que possam justificar o fato de Schopenhauer ser considerado um educador, evidenciando a contribuição dele para a educação, em especial no que se refere a uma formação crítica. Para eu conseguir realizar esse objetivo maior, mais geral, eu preciso passar por algumas etapas. Eu preciso ler a obra que eu estou mencionando. E ler é fichar. Se você estiver lendo o texto sem fazer o fichamento, você não está lendo, você está passando os ovos. E isso nunca é bom. Analisar o texto é uma etapa. Analisar os comentários feitos sobre o texto é uma segunda etapa, para eu poder entender como outras pessoas interpretaram essa questão e o sistema filosófico do autor, para tornar os meus argumentos mais fundamentados, embasados, fortes, consistentes. Depois que eu analisei o texto e li os comentários, eu vou ter formado uma interpretação consistente que me permite apresentar a concepção de educação formulada pelo autor.
por fim, verificar como essa concepção ela faz parte do sistema filosófico do autor. Então, meu objetivo geral é mostrar, nesse exemplo hipotético, que o Schopenhauer pode ser considerado um educador, e para cumprir esse objetivo geral, eu tenho objetivos específicos, que são essas 4 etapas. Então, vejam, se eu fiz uma introdução e uma justificativa que mostraram para quem lê e para nós mesmos, né, qual o problema que existe filosófico aí, como eu vou abordar o problema, quais as etapas são necessárias, os objetivos eles se desdobram da forma mais tranquila possível. Então, gastem a dedicação e o tempo de vocês escrevendo uma introdução e uma justificativa com a síntese bibliográfica consistentes. Depois o resto vem que vem. A ideia que está por trás disso é que essa forma de organização do projeto ela possui uma lógica interna de exposição que é mais simples de ser seguida. Esse ordenamento torna a fluidez da apresentação do projeto muito mais aprazível e muito mais fácil para a gente expor. Em seguida, vocês devem apresentar um plano de trabalho com um cronograma dessa execução. Então, bem, é interessante que nessa parte do projeto vocês apresentem a estrutura pensada para ele. Normalmente, no mestrado, a gente tem uma introdução, 3 capítulos, uma conclusão e as referências bibliográficas. Essa é a organização comumente empregada. Outras possibilidades existem, né? Mas se você não está muito segura, relê sua introdução e sua justificativa. Veja quantos capítulos caberiam, né? Faça essa projeção. Depois pode mudar, mas tente antever como ficaria a exposição, como seria o mais adequado. Um cronograma de trabalho detalhado também tem a vantagem de servir como um guia, né? No sentido de que a organização de como você vai proceder na execução desse projeto já está dada. Então, quais são as etapas que compõem a feitura, a realização do projeto, da pesquisa, né? Vocês provavelmente não, vocês vão fazer o levantamento bibliográfico, vão fichar, analisar textos. Por se tratar do mestrado profissional, existe uma dimensão empírica, prática da pesquisa, vocês vão coletar dados, podem fazer entrevistas, pesquisa de campo, vão analisar esses dados, cursar disciplinas, talvez estágio de pesquisa, tem o exame de qualificação, tem o tempo da escrita, tem a defesa da dissertação. Bem, o mestrado dura 2 anos, né? No primeiro ano, muito provavelmente, vocês vão levantar a bibliografia, vocês vão encaminhar requerimentos ao comitê de ética e de pesquisa da universidade para poder fazer as entrevistas, as coletas de dados práticas. Vocês precisam agendar o exame de qualificação até o final do 3º semestre, fazer a defesa até o final do ao final do 4º semestre. Então, tem uma série de
atividades que compõem a execução do projeto que vocês devem explicar no seu plano de trabalho e cronograma. Normalmente, as pessoas apresentam tabelas. A tabela tem um efeito visual, que é muito bom. Eu aconselho muito que vocês façam o planejamento num cronograma mês a mês, ou pelo menos a cada 3 meses. Por exemplo, mês 1 a mês 3, levantamento bibliográfico, fichamento de textos, cursar disciplinas. Mês 4 a mês 6, cursar disciplinas, fichamento de textos, confecção do roteiro de entrevista e assim por diante. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre questões práticas, porque vocês têm 2 vídeos sobre a pesquisa de campo, análise de dados e entrevista dedicados. Né? Então, só está apontado aqui. Como o objeto de vocês é o ensino de filosofia, escola, é muito provável que vocês tenham que ter um diário de campo para anotar o espaço que você está pesquisando, pensar em grupos focais para fazer entrevistas e assim por diante. Né? Tem uma dimensão prática do projeto do mestrado profissional que ela é importante e ela aparece lá na metodologia. A gente vai chegar. Uma outra coisa que também é importante é que o plano de trabalho ele tem que ser realista. Não adianta você colocar lá, mês 1, ler toda a obra de Kant. Mesmo que você deixe de comer, dormir, só para ler Kant, é um tanto difícil que quem lê o seu projeto acredite que você vai dar conta de fazer todo esse esforço que envolve uma quantidade enorme de páginas em um mês. Né? Então, uma proposta realista. Ler A Crítica da Razão Pura em 4 meses, fichando. É execuível. Então, pondere ao olhar para o seu cronograma se ele está adequado com o tempo que você dispõe para fazer a pesquisa. Porque um cronograma inadequado vai te levar à frustração, ao desânimo, e não é isso que o nosso objetivo. O nosso objetivo é ter um problema filosófico consistente, uma organização adequada que permita que a proposta seja realizável. Então, o plano de trabalho e o cronograma também ajudam a gente a alinhar nossas expectativas. Quando a gente põe isso no papel e visualiza o que deve ser feito, a coisa se torna um pouco mais real e a gente tem uma noção mais adequada do que é preciso fazer. Eu não funciono particularmente se eu não tiver a minha rotina da pesquisa bem organizada com o que eu tenho de fazer e com as minhas metas estabelecidas de forma realista. Senão eu não consigo. As pessoas variam, possuem cada uma as suas idiosincrasias, as suas melhores formas, mas dá para afirmar que um plano de trabalho com um cronograma bem organizado ajuda muito. Chegamos então na parte de material e métodos.
A metodologia é a nossa estratégia adotada para o desenvolvimento da pesquisa. Na filosofia, geralmente, ela é muito simples, né? A gente vai ler e analisar os textos, a gente vai elaborar relatórios de pesquisa com dados de análise e interpretação, vai discutir esses relatórios e os rumos da pesquisa com a professora orientadora, o professor orientador, em eventos científicos, com os nossos pares acadêmicos, né? A gente vai testar nossas hipóteses escrevendo versões da dissertação, de capítulos, corrigindo o texto, fazendo análise hermenêutica, exegese de texto, análise filológica e todos os métodos consagrados na filosofia. No caso do mestrado profissional, é muito possível que vocês também tenham que trabalhar com a realidade da escola que vocês lecionam ou eleger alguma escola para fazer um estudo, e isso significa que vocês terão de fazer pesquisa de campo, né? Diário de campo, entrevista, e como eu adiantei para vocês, existem 2 vídeos nesse projeto dedicados para isso. Vocês vão assistir e os vídeos vão aquecer o coração de vocês, ajudando tanto nesse momento de escrita do projeto, quanto posteriormente no momento de execução da pesquisa. É um material muito rico que ficou muito bacana. O mestrado profissional, ele também pede um campo no qual vocês apresentem uma proposta de produto educacional. E o que é esse produto educacional? É uma proposta de atividade que vocês devem pensar a partir da pesquisa que vocês desenvolvem, né? E, existem vários exemplos. Podem produzir uma sequência didática para um determinado tema, para servir de consulta para quem tiver interesse por rodar uma questão. Vocês podem produzir um e-book, curta-metragem, fazer uma exposição, uma cartilha, um zine. A gente teve o exemplo de um aluno que quer construir um mapa interativo com informações das escolas que participaram do PIBID em filosofia. Então, aqui é um espaço que vocês devem pensar a articulação do problema teórico, filosófico, do ensino de filosofia do projeto de vocês, com uma produção que tenha um conteúdo educacional prático, né? Então, aqui é um diferencial do mestrado profissional, algo que pode ser muito legal e é muito curioso, por assim dizer, porque as possibilidades elas são várias. Então tem que tomar cuidado também aqui com o fato de ela ser possível de ser feita ou não, né? Então, aqui vocês podem se propor a experimentar, né? Pensar diversas dinâmicas. O produto educacional, inclusive, pode envolver alunas e alunos, outros professores e professoras. Então, pense nessa etapa do projeto, o que o seu problema filosófico, educacional, pode produzir, por assim dizer, de concreto, que ajude o ensino de filosofia. As referências, né?
o último campo, por assim dizer, ela deve listar todo o material bibliográfico utilizado para a confecção do projeto, portanto, tanto a literatura primária e secundária, quanto os textos que você sabe que irão compor a sua pesquisa. É uma lista inicial que vai mostrar que você conhece o assunto em questão razoavelmente, que vai corroborar o que você apresentou lá na introdução e na justificativa, e que provavelmente que vai ser ampliada ao longo da sua pesquisa, porque ao ler um texto você vai encontrar outras questões, indicações de outros textos que você ainda não conhece, e enfim, criando uma espécie de se situar no debate existente. Para lembrar, a literatura primária é sua principal fonte de pesquisa, sua fonte nuclear. No exemplo que eu dei, a minha literatura primária é o mundo como vontade e representação, a obra do autor em questão. A literatura secundária são os comentários, livros, artigos que falam sobre a literatura primária. São os textos de referência de comentadoras e comentadores, textos que vão complementar a nossa pesquisa, mas que não compõem o núcleo dela. Nunca é demais reforçar, a bibliografia utilizada ela tem que ser academicamente viável. E o que isso significa? Boas edições para as fontes adotadas, né? Boas traduções. Se for usar a tradução, que seja uma tradução direta do idioma original, textos integrais, artigos, revistas acadêmicas, científicas, né, com duplo parecer cego, de preferência dos estratos quadros mais altos. Não serve aqui qualquer resultado do Google, né, ou blogs, sites que não passaram pelo crivo da comunidade acadêmica para serem publicados, não tiveram pareceres dos seus pares. Então, bibliografia academicamente viável. Né? Nada de resumo da educação UOL, que tem seu mérito em outros registros, mas não nesse registro aqui. Né? E uma seleção bem curada. Tomem cuidado com os textos que vocês vão utilizar, porque eles implicam diretamente na qualidade da pesquisa. Por exemplo, usar uma tradução de Platão que não foi feita diretamente de uma boa edição estabelecida, da tradução direto do grego, que não tem a numeração Becker apontada, não é uma tradução que a gente pode usar num trabalho acadêmico. Né? A gente tem que utilizar as edições mais adequadas para esse registro, os comentários mais adequados para esse registro. Eu vi um comentário muito bacana num blog de alguém que gosta muito do autor em questão. Legal. Para ter um contato inicial, pode ser bacana. Mas o que é mais confiável? Um texto que foi encaminhado por uma revista com comitê editorial que é reconhecida pelos órgãos de fomento, que para ser publicado passou pela avaliação de, no mínimo, 2 pareceres que não sabiam quem era a pessoa, e então foi publicado num
em uma revista científica que tem uma nota alta porque ela cumpre uma série de requisitos da academia, né? Então, isso é importante, não é brincadeira. Boas fontes nos ajudam, principalmente quando, por exemplo, a tradução utilizada tem uma série de notas esclarecendo decisões de tradução de um termo por uma palavra e não por outra, diferenças e ambiguidades no texto original e assim por diante. Então, tentem, para o projeto, se municiar de fonte bibliográfica adequada. Ao entrar no programa, obviamente, orientadoras e orientadores ajudarão nesse crivo, né? Mas é importante estarem atentas e atentos. Por fim, eu gostaria de sugerir algumas leituras que podem ser extremamente frutíferas, profícuas e orientar vocês. O livro do Humberto Eco, né, Dispensa Atualizações, como se faz uma tese, ele até hoje é um clássico para a gente pensar as nossas como escrever tanto um projeto quanto desenvolver uma pesquisa. Também recomendaria 2 livros do professor Marcos Sacrini, que é professor na Universidade de São Paulo, a USP. Um chama Introdução à Análise Argumentativa e o outro Leitura e Escrita de Textos Argumentativos. São 2 textos, são 2 livros extremamente esclarecedores sobre essa questão. Por fim, eu gostaria de fazer algumas recomendações, né? Procurem escrever sobre o que vocês conhecem, gostam, sobre o que mobiliza vocês. A pesquisa é algo que vai acompanhá-los ao longo no mínimo, 2 anos, mas eu sempre torço que isso continue. Aprender é sempre maravilhoso, nunca deixar de querer aprender e melhorar. Então, escolher, às vezes, um autor, um texto, no qual não desperta na gente uma espontaneidade, uma sensação agradável, pode se tornar algo tortuoso e desanimador. Vocês estão em sala de aula, muita coisa acontecendo. Existem muitas possibilidades para serem analisadas, pensadas, percursadas. Então, tenham atenção. Delimitem bem o problema, apresentem bem o problema. Eu vou insistir nisso porque é muito importante. Ao terminar de escrever o projeto, seguindo essa estrutura, leia em voz alta. É importante se escutar para ver se as frases estão de um tamanho adequado, né? Se não está muito longo, se você não perde o fôlego no meio da leitura. Atualmente, vários editores, tais como o Word, o Google Docs, eles possuem a opção de ler o texto em voz alta. Vocês podem colocar para o programa ler o texto de vocês em voz alta para vocês sentirem se o ritmo, o encadeamento está adequado, se a concordância ortográfico-gramatical é feita também de forma correta, né? Então, não subestimem a etapa da revisão do projeto. Outra coisa que eu sempre recomendo às minhas alunas e alunos terminou de escrever, se tem um tempinho, deixa o texto descansar na gaveta,
para você criar um distanciamento dele. Quando a gente escreve e retoma algum parágrafo, alguma frase escrita, na nossa cabeça está muito claro o que a gente quer dizer, e às vezes a gente não percebe que a formulação pode estar um pouco obscura. Esse distanciamento ajuda a gente a voltar para o texto e falar, mas o que eu quis dizer aqui? O que eu não estou entendendo o que eu quis comunicar aqui. É outra coisa muito importante, né? Então, era isso que eu gostaria de apresentar para vocês nesse encontro de hoje, né? Lembrando que vocês já viram uma aula de apresentação do Prof. Figo, tem aula sobre comitê de pesquisa em ética, sobre entrevista, pesquisa de campo, sobre ensino de filosofia que compõe esse nosso projeto de extensão. Espero que vocês leiam, né? Leiam não, né? Assistam esses textos e que eles sejam motivadores e auxiliem vocês a escrever um projeto consistente e adequado e que a gente possa se encontrar quem for prestar aqui na UFAC, que a gente possa se encontrar no desenvolvimento da pesquisa e, eventualmente, pessoas de outros núcleos que a gente possa se encontrar nos eventos acadêmicos que existem na vida. Bem, eu espero que o vídeo tenha sido útil. Não esqueçam de assinar a lista de presença aqui na descrição do vídeo para receber a certificação. A lista vai ficar disponível durante o período de inscrição no Prof. Figo. Curta o vídeo, ative o sininho para receber notificações, né, da nossa produção de conteúdo e compartilhe com aquela pessoa que você sabe que esse tipo de vídeo pode ajudar, tá? Então, mãos à obra e um bom trabalho para vocês. E até o próximo vídeo.